Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wallace e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto discutido na nossa última videoaula. Se você ainda não assistiu à última videoaula, eu vou colocar o link aqui em cima para que você possa acessar. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares, uma vez que na física, algumas quantidades precisam de mais informações que as outras. Bem, a gente pode classificar as grandezas físicas de duas formas. A primeira como uma grandeza escalar e a outra como uma grandeza vetorial. Grandezas escalares são aquelas que são completamente definidas por sua medida e sua unidade. Por exemplo, o tamanho da sua casa ou a distância entre a sua casa e a universidade, ou a quantidade de pessoas dentro da sua família, enfim, basta que você me informe um número e a unidade que representa essa grandeza que você está falando. Grandezas vetoriais, por sua vez, são grandezas que são completamente definidas por um conjunto de informações apropriadas. São elas a intensidade, também chamada de módulo ou magnitude, a direção e o sentido. Pense rápido. Das alternativas a seguir, quais são as grandezas vetoriais e quais são as escalares? Pause o vídeo e tente responder essa pergunta. Agora que você já teve tempo de respondê-lo, vamos verificar as respostas? Bem, a sua idade com certeza é uma grandeza escalar, porque basta você me dizer a sua idade e a quantidade de anos. A aceleração é uma grandeza que é vetorial, porque você precisa dizer a direção e o sentido em que o objeto está sendo acelerado. A velocidade também é uma grandeza vetorial. Você precisa dizer a direção e o sentido para onde esse carro ou esse objeto está se movimentando com uma certa velocidade. E, por fim, a massa. A massa é uma grandeza escalar. Afinal de contas, você só precisa dizer o quanto você pesa. Não precisa falar se é para cima ou para baixo. Vamos ver um exemplo de uma grandeza vetorial? Bem, um objeto viajando de um ponto A até o ponto B é mostrado na figura ao lado. Observe que nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. A linha pontilhada, ela representa a distância percorrida entre estes dois pontos, e é o que nós chamamos de uma grandeza escalar. Já o deslocamento, representado pela seta ligando os dois pontos, é o que nós chamamos de uma grandeza vetorial. Observe que a seta tem um sentido, uma direção e um comprimento. E como utilizamos os vetores? Podemos representar os vetores utilizando duas maneiras distintas. A primeira é um símbolo com a seta em cima e a outra é escrevendo a letra em negrito. A diferença dos dois, você escolhe. Tanto faz, você pode utilizar uma ou a outra, desde que você sempre entenda que está trabalhando com uma grandeza vetorial. E graficamente, como é que a gente representa os vetores? Graficamente, representamos uma grandeza vetorial através de uma seta, como podemos ver na figura, onde nós temos o sentido, que é representado pela ponta dessa seta, a direção é que nos orienta, ou seja, se ela é na horizontal, se ela é na vertical, ou se ela é nessa direção do tracejado, e a sua intensidade, ou módulo, que nada mais é do que o tamanho do vetor. Vetores e as suas propriedades. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos vetores. A igualdade entre dois vetores. Dado um vetor qualquer, dois vetores serão iguais se e somente se tiverem todas as suas propriedades idênticas. Então, dois vetores serão iguais se tiver mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Na figura ao lado, observamos que todos os vetores representados possuem mesmo sentido, todos estão na mesma direção e todos possuem o mesmo módulo. Outra propriedade importante de vetores é a soma entre eles. A soma entre vetores ela é realizada de maneira diferente da soma de grandezas escalares. Na soma entre vetores, a direção deverá ser levada em consideração sempre, e existem duas formas de realizar essa operação. A primeira é usando um método geométrico, e a segunda é usando um método algébrico. Nós iremos falar um pouco sobre cada uma.
No método geométrico, como que nós realizamos a soma? Bem, vamos considerar que nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B. No método geométrico, você deverá pegar o vetor e deslocar, mantendo seu sentido, direção e intensidade, até um ponto, como nós fizemos agora. O vetor B, você deverá realizar o mesmo procedimento, tomando cuidado de colocá-lo no final do vetor A. E, quando você desenhar um vetor que sai do início do vetor A e termina no final do vetor B, o que nós temos é o vetor resultante, ou melhor, o vetor R. E ele vai ser dado pela soma de vetores. Se você não entendeu essa propriedade, pause o vídeo, volte um pouco e reveja. E quando temos muitos vetores, basta repetir o processo até todos os vetores terem sido incluídos. O vetor resultante sempre será desenhado a partir do início do primeiro vetor e terminará no final do último vetor. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 vetor. Nós organizamos eles de modo que o segundo vetor seja colocado no final do primeiro e assim sucessivamente. E aqui encontramos o vetor resultante, saindo do primeiro vetor, terminando no último vetor. Ficou com dúvida? Pause o vídeo, volte um pouquinho e assista novamente. Quando dois vetores são somados, a ordem da soma não irá interferir no resultado. Esta é a propriedade da comutatividade dos vetores, ou seja, a ordem em que realizamos a soma, se realizamos a soma de A mais B ou de B mais A. Não irá importar, o resultado sempre será o mesmo. Mais adiante, quando falarmos de componentes de vetores, veremos essa propriedade matematicamente. Outra propriedade importante é o negativo de um vetor. Consideremos o vetor A. Ele tem uma direção, um sentido e uma intensidade. E quem será o seu negativo? O seu vetor negativo ele será representado pelo menos A. Ele terá a mesma direção, a mesma intensidade, porém o sentido oposto. Outra importante relação é a soma do vetor negativo com o seu próprio vetor. Se realizarmos a soma do negativo de um vetor com o seu próprio vetor, o que nós encontraremos é o vetor nulo. A subtração de vetores, agora com o vetor negativo definido, ela é realizada de maneira similar à soma de vetores. Você poderá proceder da seguinte forma. Se você tiver dois vetores A e B, você quer encontrar o vetor resultante da subtração. Então, o vetor B, você irá transformá-lo no vetor menos B. Ele terá a mesma direção, mesma intensidade, porém sentido contrário. E o vetor resultante dessa subtração, ele vai seguir a mesma lógica. Ele começará no início do vetor A e terminará no final do vetor menos B. Em outras palavras, se você quer fazer a subtração de A menos o B, é como se você estivesse fazendo a soma do vetor A com o vetor menos B. Logo, você pode ver geometricamente como resolver. Ficou com dúvida? Pause o vídeo, volte um pouco, assista novamente e você também pode pegar as suas notas de aula. Outra propriedade importante é a multiplicação entre um escalar e um vetor. Novamente, vamos considerar o nosso vetor A. Digamos que você quer multiplicar esse vetor por 2. O que você acha que vai acontecer? Ele irá dobrar de tamanho. E se eu multiplicasse por uma fração? Ele diminuiria de tamanho. Assim também, como se eu multiplicar por um número negativo, por exemplo, menos 1, eu vou encontrar o vetor negativo dele. Ele manterá o mesmo tamanho, porém o sentido contrário. Chegou o momento de falarmos sobre componentes de vetores. Até agora, trabalhamos com vetores de uma forma geométrica. Vocês perceberam que nem sempre é muito prático trabalhar com eles. Uma maneira alternativa é você utilizar as componentes. Para isso, você precisa adicionar dois eixos de referência. São o eixo x
e o eixo y. Com relação a esses dois eixos, iremos desenhar o nosso vetor A. Vocês poderão perceber que existirão projeções, ou melhor, como se fossem sombras do vetor A na direção x e do vetor A na direção y. Essas sombras, ou projeções, é o que nós chamamos de componentes. Observe que, com relação ao nosso sistema de eixos, o nosso vetor A forma um ângulo θ. E se nós lembrarmos um pouquinho da geometria, nós conseguimos encontrar quem são essas componentes. O comprimento desta seta e o comprimento desta seta com relação ao nosso vetor A. Se o nosso vetor A ele tem um tamanho, nós iremos representar pela letra A. Vemos que o cosseno do ângulo θ, então ele vai ser um AX sobre A. Este cara está dividindo, passa multiplicando. Logo, o AX vai ser escrito como sendo A cosseno de θ. Já para encontrarmos o tamanho do vetor AY, basta a gente relembrar o seno do ângulo. AY dividido por A. Seguindo a mesma ideia, vemos que AY A seno de θ. Pessoal, eu voltei para tirar uma dúvida que é muito recorrente. E quando nós falarmos de leis de Newton, vai ser extremamente importante. Observem que na figura o ângulo está nesse ponto. E a gente viu que o cosseno do ângulo é AX sobre A. E o seno do ângulo é AY sobre A. Uma confusão que vocês sempre fazem é quando o ângulo não está neste ponto. Mas digamos que eu coloquei ele aqui, pela uma letra beta. E agora, como ficam as relações de cosseno e seno? Bem, se o ângulo estiver desse lado, o cosseno de beta ele vai ser AY sobre A e o seno de beta vai ser AX sobre A. Se você ficou na dúvida, use essa dica. Toda vez que você quiser determinar o cosseno de um ângulo, diga com o ângulo e o seno sem o ângulo. Está vendo? Com o ângulo está próximo do lado e aqui está sem o ângulo. Então, aqui este é o lado para você calcular o seno e este é o lado para você calcular o cosseno. Agora vamos voltar à nossa aula. Então, pessoal, depois da nossa pausa para lembrar um pouco das relações trigonométricas, vamos continuar falando dos componentes. Vimos que a componente x ela vai ser dada pelo A cosseno de θ e a componente y vai ser dada por A seno de θ. E agora, se eu quisesse calcular o tamanho deste vetor A, se eu conhecesse o tamanho do vetor AX e o tamanho do vetor AY. Em outras palavras, se eu quisesse calcular o módulo de A partir das suas componentes. Bem, observem que a figura que forma aqui é o nosso famoso triângulo retângulo. E para encontrar a hipotenusa, ou melhor, o módulo do vetor A, basta nós usarmos a relação do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Logo, o módulo de um vetor, em função das suas componentes, vai ser dado por ax quadrado mais ay ao quadrado. Se você ficou com dúvida, pause o vídeo, volte um pouquinho e assista novamente. Lembre também de sempre olhar as suas notas de aula. Continuando, ainda falando de propriedades de vetores, podemos também tentar descrever grandezas vetoriais não com duas componentes, mas com três, ou seja, grandezas em três dimensões. E para isso, uma maneira mais simples de você utilizar é usando o conceito de vetores unitários. Vetores unitários nada mais são do que um conjunto de vetores que formam a nossa base para construir todos os vetores em funções deles. Eles funcionam como os nossos tijolinhos para construir vetores. Os vetores unitários mais famosos que temos são os dos sistemas de coordenadas cartesianas, onde nós temos os três eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Para cada um destes eixos, temos um vetor unitário que nos orienta. No eixo x, temos o vetor unitário i, o vetor j no eixo y e o vetor k no eixo z. Porém,
Como eles são vetores unitários, na verdade, nós damos um nome especial para eles. Nós os chamamos de vetores, apenas para diferenciar dos vetores usuais. Estes vetores, ou melhor, vetores unitários, eles têm como comprimento o tamanho igual a 1. Então, o módulo de I, o módulo de J e o módulo de K, todos são iguais a 1, porque eles são vetores unitários. E qualquer vetor sempre poderá ser escrito em função desse conjunto de vetores. Para o caso de duas dimensões, nós teremos apenas dois vetores, o vetor I e o vetor J. Bem, nós aprendemos que quando multiplicamos um vetor por um número, ele faz um ajuste de tamanho. Então, se eu multiplicar o vetor I pelo tamanho AX, o que eu vou encontrar, na verdade, é a componente x do vetor. Se eu multiplicar o vetor j pelo tamanho AY, eu vou ter a componente y do vetor A. Assim, o que nós estamos falando é que o vetor A ele pode ser escrito como sendo a soma de dois vetores, o vetor AXI com o vetor AYJ. Este vetor é o que anteriormente nós chamamos de AX, e aqui era o que nós chamamos de AY. Tudo bem, pessoal? Agora que nós aprendemos as componentes de vetores, podemos retornar à soma de vetores e lembrar do método algébrico. Neste caso, olhemos para a figura ao lado. Temos o nosso vetor A, o nosso vetor B e o vetor resultante. Observem que para determinarmos a soma através do método algébrico, é necessário que coloquemos o eixo x e o eixo y. E em função destes eixos, iremos desenhar as suas componentes. O vetor A tem a sua componente na direção x, de tamanho ax, e a sua componente AY, na direção y. O vetor B ele tem as suas componentes na direção x com tamanho bx e as suas componentes na direção y tamanho by. Observe que o vetor resultante ele continua sendo a soma dos dois vetores. Porém, agora nós iremos escrever o vetor A em função das suas componentes. Nós iremos escrever ele como sendo um AXI mais um AYJ mais o vetor B. Ele vai ser dado por BXI mais BYJ, cujo resultado vai ser dado por quem? Observem na figura. A componente x do vetor resultante nada mais é do que a soma da componente x do vetor A com a componente x do vetor B, na direção do eixo x. E a componente y vai ser a soma do AY com BY na direção J. Isto aqui é o que nós chamamos de Rx na direção I mais Ry na direção J. O que devemos observar aqui? Rx, Ry, ambos são números. Quem está fazendo o papel de vetor aqui? É o nosso I e J. Tudo bem? Ficou com dúvida? Novamente, pause o vídeo, retorne um pouco, assista novamente e sempre dê uma olhada nas nossas notas de aula. Chegou o momento de exercitarmos o que nós aprendemos. Vejamos o seguinte exemplo. Conhecido dois vetores A e B, dados por o vetor A com a componente 2 na direção I, mais 2 na direção J, e o vetor B com componentes 2 na direção I, menos 4 na direção J, eu quero que você determine o vetor resultante da soma destes dois vetores. Represente no plano o vetor soma, o módulo e a direção do vetor R. Pause o vídeo, tente fazer você mesmo. Logo mais, retornarei com a solução. Ótimo! Eu acredito que você conseguiu resolver o exercício. Mas caso você não tenha conseguido, não tem problema. Nós iremos resolver agora pausadamente. Primeiro, vamos relembrar as informações que temos do problema. Nós temos que o vetor A tem as seguintes componentes, 2i mais 2j, enquanto o vetor B tem as componentes 2i menos 4j.
Vamos inicialmente calcular o vetor soma. O vetor soma nada mais é do que o vetor A mais B. Sempre lembrando da regrinha. Componente x soma com componente x, componente y soma com componente y. Então, vamos escrever o vetor A. Ele tem 2i mais 2j, enquanto o vetor B tem 2i menos 4j. Componente x soma com componente x, então 2i mais 2j, 4i. Componente j com componente j, 2j menos 4j vai dar menos 2j. E aqui nós temos o vetor soma. Agora que temos o vetor soma, podemos desenhá-lo no eixo xy. Para isso, precisamos desenhar os dois eixos, o eixo x e o eixo y. Aqui está a nossa origem. Vejam, o nosso vetor resultante ele tem 4 unidades na componente x. Isso quer dizer que nós iremos contar 1, 2, 3, 4. Já na componente y, ele tem o valor de menos 2. Quer dizer que, ao invés de ser na parte positiva do eixo y, ele tem um comprimento de menos 2 unidades. Então, vamos desenhar. 1, 2. E como nós podemos desenhar o vetor? Bem, a gente vai encontrar o ponto em que os dois valores se cruzam. E aí, você tem o vetor resultante. Ok, pessoal? Vamos encontrar o nosso último item? Bem, agora chegou a hora de encontrarmos o módulo e a direção do vetor R. Conhecidas as componentes do vetor R, calcular o seu módulo é muito fácil. Basta que nós coloquemos na relação a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Substituindo os valores, o que nós teremos é componente x vale 4. Então, coloquemos 4 ao quadrado, mais componente y, que vale menos 2, elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 2 ao quadrado é 4. Então, 16 mais 4, isso vai dar igual a raiz quadrada de 20. E a raiz quadrada de 20 nada mais é do que a 2 raiz de 5. Você não soube quanto é a raiz de 20? Não tem problema. Pegue a sua calculadora e utilize. Para determinarmos a direção do vetor R, basta utilizarmos a seguinte relação. A tangente do ângulo vai ser a componente y pela componente x. Substituindo os valores, menos 2 sobre 4, encontramos que a tangente do ângulo é igual a menos meio. E como desafio, eu vou pedir para que você utilize essa calculadora para encontrar o valor deste ângulo. Dica: utilize a função arco tangente ou tangente menos 1. Agora temos um outro exercício, onde ele fala o seguinte: o vetor A tem as componentes x e y de menos 8,7 cm e 15 cm, respectivamente. O vetor B tem componentes x e y de 13,2 e menos 6,6 cm, respectivamente. Se A menos B mais 3C é igual a zero, quais são as componentes do vetor C? Pause o vídeo, tente resolver e volte já já para ver a solução. Agora que você conseguiu resolver, ou mesmo que você não tenha conseguido resolver, vamos ver a solução juntos. O vetor A tem as componentes na direção x e y de menos 8,7 e 15 centímetros. Então, coloquemos essa informação aqui para a gente. A tem as componentes menos 8,7 na direção y, mais 15 na direção j. Nesse momento, não vou considerar a unidade centímetros, vou esquecer ela por um instante. Já o vetor B tem as componentes 13,2 na direção y, menos 6,6 na direção j. E o problema fala que A menos o B mais 2C é igual a zero. Ele quer saber quais são as componentes do vetor C.
Como podemos fazer isso? Primeiro, precisamos dar nomes às componentes. Então, vamos chamá-la de Cx e Cy. Agora, vamos substituir todas essas informações dentro dessa nossa equação. Então, temos que menos 8,7 na direção I mais 15J, esse é o vetor A, menos o vetor B, que é 13,2, I menos 6,6J, esse é o vetor B, mais duas vezes o nosso vetor C, nós chamamos de Cx, I mais CYJ. E isso tem que ser igual a zero. Desculpem a minha desorganização, pessoal. Regrinha de ouro. Componentes x sempre somam com componente x. E componente y sempre se relaciona com componente y. Então, vamos fazer isso. Vamos juntar todas as componentes que têm i. Mais, na componente j, temos 15, mais 6,6. Por que mais? Menos, com esse menos, dá o sinal de mais. Mais 2cy. Tudo isso multiplicado por j. Isso vai ser igual a zero. Vejam que esse zero, na verdade, é o vetor nulo. Então, ele tem 0i mais 0j. E dois vetores serão iguais se e somente se as suas componentes forem iguais. Isso quer dizer que esta componente deverá ser igual a esta componente. E esta componente deverá ser igual a esta outra componente. Com isso, teremos duas relações, uma para a componente x e outra para a componente y. Neste primeiro termo, vamos encontrar menos 21,9, onde eu já realizei essa operação, os dois têm o mesmo sinal, acabam somando e mantive o sinal, mais 2cx igual a zero. E aqui desse outro lado, vamos ter 21,6 mais 2cy igual a zero. Agora ficou simples, porque temos duas equações para duas variáveis. Dessa primeira equação, vamos encontrar que Cx é igual a 21,9 sobre 2, dá menos, passa para o outro lado mais, está multiplicando, passa dividindo, e aí teremos o resultado de 10,95. Já deste outro lado, vamos ter que Cy vai ser igual a menos 21,6 sobre 2, e isso vai ser igual a 10,8 negativo centímetros. E finalmente chegamos ao final da nossa videoaula. Agora vamos fazer um breve resumo do que nós aprendemos. Vetores são grandezas que possuem sentido, direção e magnitude, que nós também chamamos de intensidade ou módulo. A componente de um vetor nada mais é do que a projeção do vetor sobre um eixo que o orienta. Em função das componentes x e y, o módulo ou a magnitude de um vetor ele é dado pela seguinte relação matemática. A, que identifica como sendo o módulo do vetor, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Aprendemos também a soma de vetores. Podemos somá-los geometricamente e vimos que a seta que representa o vetor resultante é desenhada da origem do primeiro vetor para a ponta do segundo vetor. Utilizamos também a soma algébrica, dado um vetor C como sendo a soma do vetor A com o vetor B, utilizando as suas componentes, verificamos que as componentes x do vetor C nada mais é do que a soma das componentes x do vetor A e do vetor B. E a componente y do vetor C será a soma das componentes y do vetor A e do vetor B. Por fim, aprendemos também que existe um conjunto de vetores, chamados vetores unitários ou versores, que podem ser utilizados para escrever qualquer vetor. Para um vetor com três componentes, ou tridimensional, o vetor ele vai ser escrito como ax na direção y, ay na direção j e az na direção k, onde cada uma das componentes, ax, ay e az, representam as componentes do vetor em cada uma dessas direções. E isso é tudo, pessoal. Com este vídeo, encerramos a nossa aula de revisão. Até a próxima! E na sequência das nossas videoaulas, iremos começar a falar sobre cinemática e o movimento dos corpos. Aguardo você!
Um abraço e fique bem.